E aí galera da 101, tudo bem? Bom, então fazendo mais um videozinho aí para falar sobre o nosso assunto, né? Nosso assunto atual, então, que é o classicismo. Nosso assunto anterior, então, tinha sido o humanismo em Portugal, se lembra? Nós tínhamos visto lá o Gil Vicente, o Fernão Lopes, né? Então agora está passando para o classicismo português. Bom, em primeiro lugar, o nome classicismo, tá? Bom, classicismo então está associado a clássicos, né? Então o nome já te dá uma ideia, está associado a clássicos. Então, na verdade, o classicismo ele está intimamente relacionado com o movimento renascentista, né? Ele faz parte do movimento renascentista. Bom, então o que foi o classicismo? Então, a gente tem que entender que nessa época havia toda uma mudança, né, no pensamento das pessoas, né, ali por volta do século XV, XIV, né, havia toda uma mudança no pensamento das pessoas, né, muito influenciado pelo desenvolvimento, né, o surgimento da burguesia, a valorização do conhecimento, né, a ideia de valorizar as descobertas, né, a ciência, né, é um conjunto de coisas, um conjunto de transformações. E, enfim, na parte das artes, né, no que diz respeito às artes, tanto no que diz respeito à literatura, à pintura, à escultura, música, esse era um período então em que havia toda uma busca, não é, por perfeição, né, um estilo superior. Então o modelo de referência eram os clássicos, né? A referência era o modelo greco-romano. Então por isso o classicismo. Então o classicismo diz respeito a uma retomada lá dos clássicos, né? Mas por que isso? Porque era uma referência, né? Os clássicos eram uma referência, porque pela sua perfeição estética, pela busca do racionalismo, né? Da impessoalidade, né? Por tudo isso. Então por isso então que nessa época, de uma maneira geral, os artistas na Europa tinham como referência, né, tinham como referência, no caso, os gregos e os romanos. Né? Eles eram uma referência para eles, no que diz respeito à criação artística. Tá? Então, no caso, em Portugal, né, a data que se considera como o início do classicismo português, no caso, é 1527, que é quando Sá de Miranda volta da Itália, né? No caso, a Itália foi o berço do Renascimento na Europa. Então, o Sá de Miranda volta da Itália trazendo um conjunto, né, de novas ideias, né, sobre arte. Então, esse é o marco inicial do classicismo em Portugal. Bom, mas assim, ó, o grande nome do classicismo em Portugal, Luís de Camões. Né? Acho que você já deve ter ouvido falar nesse nome. Bom, Luís de Camões, então, ele foi um grande poeta português. Ele escreveu tanto, no caso, obras, né, épicas quanto líricas. Né? Bom, a sua grande obra, né, Os Lusíadas, sua grande obra. Né? Então, Os Lusíadas é um grande poema épico. Épico por quê? Porque sempre que vocês ouvirem a palavra épico diz respeito a grandes conquistas, grandes feitos. Né? Então, os Lusíadas, o que conta? Conta os grandes feitos de Vasco da Gama, né? Que no caso, ao descobrir, no caso, conquistar, né? Novos territórios para Portugal, né? Você sabe que Portugal nessa época era uma grande referência nessa parte marítima, né? E Portugal já tinha
já um número muito grande de conquistas, né, para o seu império, né? Então os Lusíadas conta, né, os grandes feitos de Vasco da Gama. E então, no caso, os Lusíadas é um poema épico, né? É uma narrativa, mas não é em prosa, não é em verso, né? Feita toda seguindo um padrão muito rígido. Isso era uma característica do classicismo, né? Seguir padrões. Então, os Lusíadas ele é escrito todo no que se chama a oitava rima camoniana, que são estrofes de 8 versos, né? Estrofe de 8 versos, que sempre há uma combinação, né? Uma rima entre A, B, A, B, A, B, e aí depois os últimos rimam entre si, né? Então o poema todo ele é escrito assim. Bom, então essa obra, Os Lusíadas, ela é muito importante. Então, além, né, de ser uma grande referência estética, né, porque ela segue um padrão muito rígido, né? Enfim, ela também foi muito importante assim, para o espírito português, né? Enfim, ela era a amostra do que os portugueses realmente pensavam na época, né? Então, Portugal, naquela época, realmente, hoje a gente talvez não entenda isso, mas na época, Portugal era uma grande potência, assim. Ela enfim, na parte de navegação, estava muito à frente dos outros, né? Então, os Lusíadas, né, trata dessa história, então, destaca os feitos Vasco da Gama, mas também destaca os feitos do caso do povo português. Então, o herói dessa narrativa não é só o Vasco da Gama, é também o povo português, né? Porque ele todo participa dessa grande empreitada, né? Enfim, os Lusíadas é uma grande obra, talvez a maior obra, né, já escrita em língua portuguesa, né? Maior obra escrita em língua portuguesa. Então há uma mistura de elementos reais, mas elementos míticos também. Então a presença dos deuses ali, Vênus, Baco, tá? Então realmente assim ela representa bem o que era o espírito do classicismo português. Então, por essa presença de personagens da mitologia greco-romana, por respeitar regras de criação no caso formal muito rígidas, tá? Então realmente essa obra ela é assim simbólica por isso, tá? Ela é simbólica por isso. Ela representa assim o que era mesmo o espírito do classicismo, certo? Bom, Camões também escreveu poemas também que falavam sobre amor, né? Que é no caso só a lírica, também que ele mostra toda essa questão do desconcerto, né? Das coisas do mundo, né? Nesse mundo que é cheio de contradições, as coisas que não, sabe assim, que elas são ambivalentes, que elas têm às vezes um lado bom e ruim, né? Quem não conhece aquele conhecido poema do Camões, né? Amor é fogo que arde sem se ver, é ferida que dói e não se sente, é um contentamento descontente, né? É a dor que desatina sem doer. Expressa bem essa visão, né? Camoniana sobre o amor, né? Essa coisa assim que as coisas elas são contraditórias, elas convivem juntas, né? Tá? Então Camões foi um grande nome do classicismo português, tá? Então, quando falar em classicismo, então lembrem disso, né? Referência lá os gregos, os romanos, né? Que eram a referência, né, de criação, né? Então, seguir regras muito rígidas, impessoalidade, racionalismo, né? Então, isso são características da literatura classicista, tá? Então, no caso, no classicismo, há uma valorização
da razão sobre a emoção, né? Então, o racionalismo, ele é assim, digamos assim, a base, uma das bases, né, do classicismo. Certo, pessoal? Então tá, então até a próxima.